Aleluia. Quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo de número 95. Nós sabemos, amados, que essas palavras é um convite para que toda humanidade, todo ser humano adore ao Senhor, entre na presença de Deus, como o salmista vem dizendo: vinde e cantemos ao Senhor. Deus, Ele adora o louvor em seu nome, e onde há um cântico que adore o nome do Senhor, que fale de Deus, ali a presença do Senhor se manifesta, demônios vão embora, enfermidades desaparecem, porque a Bíblia diz assim que Deus está entronizado no meio dos louvores. Então este salmo, ele é um convite para que o povo adore ao Senhor. E nós vemos aqui na expressão dessas palavras que o próprio Deus se lamentando ali, pelo que o povo fez com ele, e nós vemos isso acontecendo no nosso meio também, nos nossos dias. Observem que o povo de Israel, o povo de Deus, teve tantas experiências com o Senhor, tiveram ali tanta experiência, viram tantas maravilhas ali naquele deserto, experimentaram ali as coisas novas de Deus, e mesmo assim o povo andou com o coração duro, mesmo assim o povo não quis servir ao Senhor, e isso daí foi algo que deixou Deus desgostoso. Como ele diz aqui no verso 10, 40 anos estive desgostado com esta geração. O povo vendo ali toda a glória, aquele poder, olha, de manhãzinha eles viam o maná cair do céu, via uma rocha jorrar água ali que alimentava ou saciava a sede daquela multidão toda de homens, mulheres, os animais. O povo via durante a noite aquela coluna de fogo que cercava aquele arraial para aquecer aquele povo do frio da noite, para livrar aquele povo dos animais peçonhentos daquele deserto ali. Durante o dia contemplavam aquela nuvem caminhando sobre eles ali, para que o sol escaldante do deserto não os consumisse. Experimentaram toda essa glória, viram o mar se abrir diante deles, e mesmo assim endureceram o coração para com Deus. E isso não é diferente nos nossos dias hoje. As pessoas têm visto tantas maravilhas de Deus, têm experimentado tanta glória de Deus, e mesmo assim andam com o coração duro para com as coisas de Deus, têm endurecido o coração. Esse povo aqui, pelo fato deles endurecerem o coração, eles perderam o direito de entrar na promessa de Deus. E hoje muitas pessoas, por estar com o coração duro, não querem saber de vir para o culto, não querem saber de adorar a Deus, de servir a Deus. São pessoas que estão perdendo o direito de entrar na promessa de Deus. Então Deus vem dizendo aqui no verso 11, a quem jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, e não entraram, irmãos, não entraram. A Bíblia diz assim que aqueles que saíram lá do Egito murmuraram, endureceram o coração para com Deus, morreram todos no deserto, não entraram na terra prometida. E hoje o Espírito Santo de Deus, irmãos, fala conosco também essas mesmas palavras. Talvez você pode até dizer assim, mas pastor, isso daí está em Salmos, lá no Antigo Testamento, não tem nada a ver conosco hoje, porque nós vivemos hoje a dispensação da graça, vivemos hoje o
tempo do Espírito Santo de Deus, mas amados, o Espírito Santo de Deus usa o escritor aos Hebreus para falar essas mesmas palavras ao povo. Quer ver? Abre a sua Bíblia lá em Hebreus capítulo de número 3. Vamos ler o verso 7, que diz assim, ó: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seus caminhos e não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Veja que o Espírito Santo vem trazendo essas palavras agora para quem? O escritor aos Hebreus escreveu essa palavra agora para quem? Para o povo judeu? Para o povo de Israel? Não! Vem escrevendo essas palavras para a igreja do Senhor Jesus. E como nós devemos agir então? Como nós devemos proceder no nosso dia a dia? Nós devemos estar atento, né, e aprender com a palavra de Deus. O povo, se você olha para os crentes dos dias de hoje, eles não querem amadurecer espiritualmente, querem viver a vidinha corriqueira do dia a dia, ser como qualquer um é. E Deus chamou você para ser diferente. Deus chamou você para crescer espiritualmente. Quer ver? O que o mesmo escritor aos Hebreus vem falando, vai lá no capítulo 5, versículo de número 12. Hebreus capítulo 5, versículo 12. Diz assim, ó: porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos havendo feito tais, que necessitais de leite e não de alimento sólido, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentando na palavra da justiça, porque é menino, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais em razão do costume têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Irmãos, as pessoas não querem crescer. A palavra vem dizendo assim que já era para você estar ensinando. Pelo tempo que você tem de conversão, pelo tempo que você tem de caminhada com Cristo, já era para você estar ensinando, ser mestre, ensinando. E você quer o quê? Aprender ainda. Isso é sinal de coração duro. A pessoa não quer crescer espiritualmente. E aqueles que têm endurecido o coração, afastado de Deus, afastado das coisas do Senhor, essas pessoas, irmãos, não precisa a gente ficar correndo atrás delas, porque já tem quem os julgue. Elas conhecem a palavra, elas têm conhecimento da verdade. Jesus fala lá no Evangelho de João, capítulo de número 12, versículo 48. Jesus fala assim, ó: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Então, aquelas pessoas que têm afastado, que têm rejeitado Jesus, aquelas pessoas que não querem saber de Jesus, irmãos, já tem quem julga elas. É as palavras que elas já aprenderam.
que elas já têm conhecimento. Essa o julgará no último dia. Jesus, quando ele trouxe uma palavra, ele tinha 70 discípulos, e quando ele trouxe uma palavra dura ali, falando sobre o reino dos céus, exortando, falando sobre arrependimento, 58 foi embora, ficou só 12. Jesus falou assim para os 12: vocês não vão também? Aí Pedro falou assim: Senhor, para onde nós iremos se só tu tem palavras de salvação? Aí eu pergunto para vocês: Jesus correu atrás dos 58? Não. Porque o reino dos céus, irmãos, é uma questão de escolha. E não sou eu quem tenho que escolher por você. É você quem tem que tomar a tua decisão. É servir a Deus que eu quero, ou é ir para o inferno servindo o mundo. Essa é a verdade. Ou você vai para o céu servindo a Deus, ou você vai para o inferno fazendo a vontade da carne, a vontade do mundo. Mas eu não posso escolher por você. Eu não posso chegar em você: você tem que ir para a igreja, você tem que servir a Deus para você ir para o reino do céu. A Bíblia diz que não é por força nem por violência. Mas a pessoa tem que ter consciência de que se ela faz a vontade da carne, a vontade do mundo, ela vai para o inferno. Não tem como você ir para o céu fazendo a vontade da carne, irmãos. Números, capítulo de número 14. Aqui, nesse texto, o povo de Israel estava sentindo o cheirinho da terra prometida. Eles estavam sentindo ali o gostinho da terra prometida, da promessa de Deus. Eles estavam sentindo ali, amados, contemplando toda a glória que havia sobre aquela terra. Endureceram o coração, não entraram na terra. Olha só o que diz o verso 1. Então toda a congregação levantou a sua voz, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: quem dera tivesse morrido na terra do Egito, ou quem dera tivéssemos morrido neste deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seríamos melhor voltarmos ao Egito? Olha o que o povo está fazendo, voltando ao mundo. E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltamos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante toda a congregação dos filhos de Israel, e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Essa tem que ser a tua atitude. Todos estavam querendo voltar ao Egito. 2 tomaram a decisão: se o Senhor se agradar de nós. Eu quero dizer para você que se o Senhor agradar de você, a promessa dele vai acontecer na tua vida. Ele vai te colocar na promessa dele. Se o Senhor se agradar de você, você vai ver as maravilhas de Deus. E diante desta congregação toda aqui, irmãos, quem entrou na terra prometida? Josué e Caleb, os 2 únicos que disseram: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos porá naquela terra. Igreja, se o Senhor agradar de você,
Ele vai te colocar numa terra que não tem leite e mel. Ele vai te colocar no descanso dele, na promessa dele. A tua vida vai ser uma vida de bênção. Os teus sonhos serão realizados. As conquistas que você tem para conquistar serão realizadas. Mas faça porque o Senhor se agrade de você. Não endureça.